Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Canaã. É um grande prazer recebê-los aqui na nossa igreja. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de entrar no seu lar, entrar na sua casa, para levarmos a palavra do Senhor. Queremos agradecer também ao pastor Rogério e ao pastor Anderson por essa oportunidade de estarmos aqui ministrando na sua casa, no seu lar, e que Deus possa falar com você e falar conosco nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite, depende do horário que você for ouvir esta escola bíblica. Nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo e a revista é sobre lições da vida do ministério do apóstolo Paulo, pregador dos gentios. Hoje nós estamos com a sexta lição, que é o apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo. O textuário da lição está no livro de Atos, capítulo 19, versículo 6, que está escrito assim: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Ou seja, Paulo impôs as mãos e receberam o poder do Espírito Santo. A verdade prática desta lição é: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Ou seja, com o poder do Espírito Santo, nós temos autoridade e a unção para pregar a palavra. Leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Leiamos junto, leia conosco aí, pega a sua Bíblia. No versículo 1 está escrito assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. E o batismo de João. Mas Paulo disse-lhe: Certamente não batizou com o batismo do arrependimento. Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, a Jesus Cristo. E o que eles ouvindo foram batizados em nome do Senhor Jesus. E então Paulo impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. E eles eram ao todo 12 varões. Objetivos que estaremos observando em geral aqui dessa lição é conscientizar, ou seja, entendermos de que é preciso viver na plenitude do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Então nós precisamos primeiro entender que precisamos estar na plenitude do Espírito Santo para vivermos a obra, para pregarmos a obra, para fazermos a vontade de Deus. E objetivos específicos que tentaremos alcançar aqui nesta aula de hoje. Primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Segundo, identificar o argumento do apóstolo Paulo sobre a plenitude do Espírito. E terceiro, apresentar a fonte do ensino do apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo. Bom, um pequeno parênteses aqui sobre esta lição. Sabemos então, queridos, que nós, como cristãos, enfrentamos no nosso dia a dia diversos e inúmeros problemas, dificuldades em tudo que nos cerca, né? Tanto que lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, teríamos dificuldades e problemas, mas ele falou assim que ele venceu o mundo, venceu as dificuldades. E mais na frente, mais lá no capítulo 14, um pouco mais atrás, né? Ele tinha dito que ele iria para o Pai e enviaria e pediria ao Pai para que enviasse o Consolador, e ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos mostraria o caminho da verdade e nos ensinaria como andar, como viver e como portarmos aqui na Terra, né? Então nós sabemos que o Espírito Santo ele é aquele que nos ajuda, que nos capacita a vivermos diante das dificuldades, diante dos problemas, né? O próprio apóstolo Paulo mesmo, quando ele diz que combateu um bom combate, ali foi um combate mediante a unção e a presença do Espírito Santo, que ele teve que combater ali diversas dificuldades. Paulo enfrentou vários problemas, então o apóstolo começou a sua caminhada
pelo poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, né? E aí ele pôde completar a carreira e vencer as dificuldades. Então a introdução desta lição de hoje é: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou então a ter uma comissão de vida, passou a ter uma direção de vida, né? Nós se lembrarmos atrás do que aconteceu com o apóstolo Paulo, a priori Paulo era um perseguidor, né? Paulo ele chama-se Saulo, né? Eu quero só aqui tirar ainda, dar uma recapitulada sobre isso. O apóstolo Paulo, muitos dizem por aí que Paulo chamava-se Saulo e no decorrer da sua vida ele mudou o nome dele para Paulo. Por que acontece esse tipo de entendimento e errôneo de interpretação, né? Porque muitos na Bíblia mudaram de Abrão para Abraão, né? E de Jacó para Israel e assim por diante. E as pessoas quando leem Saulo e depois leem Paulo, elas interpretam que Paulo mudou de nome. De fato, não. Paulo tem o nome judaico, que é Saulo, né? Que é a origem de Saul, Saulo, que foi registrado porque o pai dele era judeu. E também ele tem o nome romano, que é Paulo. Então ele tem dupla cidadania. Por que isso? Porque o pai dele era um homem de influências, tinha posse, tinha condições. E aliás, vamos dizer que lá na época de Roma, poucos homens, mesmo de posse, tinham a cidadania romana. E Paulo tinha o privilégio de ser cidadão romano. E por que então Paulo, ele chamava Saulo e ora chamava Paulo? Para vocês entenderem o contexto, Paulo, quando ele perseguia a igreja, ele era conhecido como Saulo porque ele era ali, ele era judeu, né, fariseu dos fariseus, então ele usava o nome judaico para se identificar com o povo judeu. A partir do momento que ele se converteu lá no caminho de Damasco, ele passou a pregar para os gentios. E nada mais justo se você identificar com a pessoa que você fala. Como ele tinha o nome judeu Saulo, e o nome romano, gentil, Paulo, para falar para os gentios, então ele usou o nome romano, gentil. Então fica mais fácil de você interagir, né? Como Paulo mesmo fala assim, quando eu estou no meio dos judeus, eu falo como judeu. Quando estou no meio dos gentios, eu falo como gentil. E quando estou no meio dos romanos, ele fala como os romanos. Então Paulo se identificava com as pessoas com quem ele conversava, porque Paulo ele era uma pessoa muito inteligente, muito sábia no que ele falava, né? Ele se identificava. Por isso que tem os dois nomes, mas ele tinha dupla cidadania. Ele tinha, inclusive, todas as vantagens de ter o nome romano, né? Podia ser julgado pelos romanos, pela lei romana, né? Então, voltando então aqui agora o texto, falando sobre missão, Paulo tinha uma missão, né? Que era para pregar o Evangelho de Cristo. Com base nisso, qual que é a tua missão? Qual é a missão do cristão na nossa vida de hoje? Se nós formos lembrar lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, foi escrito lá assim: mas recebereis virtude dos céus, né? Que é o poder do Espírito Santo, e há de vir sobre todos vós, e serem-me testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia e Samaria, e nos confins da terra. Então, qual que foi o princípio da unção? Qual foi o princípio, qual foi então a intenção do próprio Pai, do Espírito Santo, trazer a unção sobre os discípulos ali? Para ser testemunha. Então, qual que é então nossa missão como cristão? Testemunhar que Jesus veio, morreu por nós e nos deu a vida eterna, que somos cristãos e somos iguais a Cristo, somos pequenos Cristos, né? Somos a imagem e semelhança de Deus, logo temos que ter o bom perfume de Cristo aonde formos. E diga-se de passagem, a nossa forma de viver fala muito mais do que a nossa palavra, né? E lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus escreveu ainda e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Esta é a missão de todo cristão, pregar o Evangelho. Se possível, com palavras, né? Ou seja, pregar o Evangelho não é só pegar a Bíblia, abrir e ministrar à igreja. Não. Pregar o Evangelho é você testificar, testemunhar da sua vida. Nós somos o espelho aqui na terra. Nós somos a luz de Cristo na terra. Aquilo que nós fazemos reflete muito mais do que nós falamos. Não adianta você falar que é crente, pregar o Evangelho e ter um comportamento completamente diferente. Então nós temos que ter testemunho. Por isso que ele diz testemunhar. Testemunhar com a vida fala muito mais que 1000 palavras, né? Continuando no texto. Então nessa lição, para continuar a introdução, nós veremos então que o apóstolo Paulo pregou a Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo, a fonte da revelação do Espírito Santo, ela é muito evidente do seu ministério.
E haja visto que Paulo, ele era perseguidor da igreja, e se nós formos entender muito bem que Paulo, para pregar Jesus Cristo, ele teve que ter muita direção do Espírito Santo, porque para Paulo, Jesus, se vocês for lembrar, Jesus foi crucificado na cruz. E a cruz era remetia então àquele que foi amaldiçoado. Então para Paulo, Jesus era amaldiçoado, porque ele foi levantado na cruz do Calvário. Então para ele jamais ele poderia ser o Messias. Mas no caminho de Damasco ele teve a revelação do próprio Jesus, que se apareceu para ele e falou com ele, né? E se revelou a ele. Então ele podia entender que Jesus levou sobre si todos os pecados da humanidade. Aí ele podia entender que de fato ele é do Senhor. E agora, através do Espírito Santo, que veremos hoje, ele pôde pregar Jesus crucificado, que morreu e veio para redimir nossos pecados. Amém? Primeiro tópico dessa lição é a pregação, pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Né? Primeiro subtópico, então, Paulo, movido pelo poder do Espírito Santo. Bom, o livro de Atos, como nós vimos, ele nos mostra, então, após a conversão do apóstolo Paulo, que ele ficou alguns dias com os discípulos, tá? Que estavam em Damasco, como está lá no livro de capítulo 9, versículo 19. E logo em seguida, ele pregava a Jesus, que ele era o Filho de Deus. Imagina, antes ele perseguia, e agora ele pode entender que Jesus é o Filho, o Messias. Ele começou a pregar nas sinagogas. Anteriormente ele perseguia, agora ele está pregando que Jesus é o Filho de Deus. E para ter esse entendimento, ele teve a revelação direta do Cristo e teve a direção do Espírito Santo para fazer isso. E mais tarde, quando ele chegou em Jerusalém, Paulo falava ousadamente ali no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E era o poder do Espírito Santo que movia, de tal forma que o apóstolo não tinha nenhuma outra missão, somente pregar o Evangelho que Jesus é o Senhor. Ele pregava que Jesus Cristo é aquele que foi crucificado e ele é o Messias. Como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, né? Que está lá que pregava Jesus como o crucificado. Okay? Ele só poderia então pregar esta mensagem sabendo que ele sabia que todo crucificado ali era maldito, porque foi colocado na cruz do Calvário, somente pelo poder do Espírito Santo, né? Como ele mesmo disse lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, ele diz assim: e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, o próprio Paulo falando, senão pelo poder do Espírito Santo, senão pela unção do Espírito Santo, senão pela direção do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for dirigido pelo Espírito Santo, se não tiver a direção. Isso que Paulo entendeu e por isso que Paulo escreveu essa parte. Segundo subtópico, então, Paulo fala sobre o caminho de pregação. E para entendermos que Paulo ele teve um período de aprendizado, né? E ele, inclusive, ele teve que defender esse apostolado, né? Porque se nós formos lembrar, os 12 apóstolos, que foram chamados apóstolos, tiveram ali a vivência com Jesus, tiveram momentos de aprendizado direto com o Senhor Jesus, né? E Paulo o tempo todo, se você for ver nas cartas de Paulo, toda hora ele se defende que ele é apóstolo, né? E toda hora ele fala que ele é apóstolo, que ele teve convivência com Jesus, ele teve aprendizado com o Senhor Jesus. E para entendermos um pouco mais, nós vamos lembrar um pouco de Moisés. Moisés ele passou 40 anos, né? No Egito, depois 40 anos no deserto para ter um aprendizado. 40 anos, então com 80 anos ele começou a fazer o ministério dele. Imagina, com 80 anos Moisés começou o ministério dele. O rei Davi, e com 17 anos de idade, ele foi ungido como rei. Mas simplesmente depois de 13 anos, sofrendo perseguições, né? Sendo caçado por Saul, sendo fugitivo em cavernas, fugitivo do rei Saul, após 13 anos, com 30 anos de idade, ele foi assumir como rei. E mais ainda, o José, com 17 anos de idade, José foi vendido para os seus irmãos como escravo para o Egito. E após 13 anos, olha que coincidência, né, entre o rei Davi e José, após 13 anos também, ali depois de estar como escravo, como mordomo, como presidiário, aí ele foi levantado como governador do Egito. E com 30 anos de idade também ele assumiu os seus encargos, assumiu a sua posição. E Jesus, que viveu até os 30 anos, e depois dos 30 anos ele começou a ensinar os seus discípulos, que ensinou 3 anos, discipulando todos eles, 12 discípulos, durante 3 anos ensinando, né? E agora o apóstolo Paulo passou 3 anos no deserto, ali no deserto da Arábia, aprendendo com o Espírito Santo, né? 3 anos ali vagando no deserto para aprender, né? Para aprender que o Senhor chamou ele
e sendo ministrado constantemente para poder pregar, e somente pelo Espírito Santo mesmo, né? Que ele tem. Se você for ler as cartas de Paulo, você fala, esse homem está encharcado do Espírito, porque o que ele fala, ele não ouviu de ninguém, só ouviu dos céus, porque o que ele fala, o que ele ministra é impactante nos nossos corações. As cartas de Paulo são maravilhosas, são a mesma carta de Romanos, é uma carta teológica maravilhosa para nós entendermos, né? Mas voltamos aqui ao texto. Paulo então voltou de Damasco, né? Depois de um estágio na Arábia, ficou 3 anos lá, aprendendo, estudando com o Espírito Santo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo, lá em Gênesis, não, em Gálatas capítulo 1, versículo 18, fala sobre isso, depois você lê na sua casa aí. Ele não teve uma recepção calorosa por conta disso, como eu tinha dito lá, ele era perseguidor, né? Ele foi um grande perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão lá, ele consentiu na morte de um dos diáconos que era cheio do Espírito, e o povo sabia do que ele fez. E aí ele chega agora lá, depois de um tempo, e começa a pregar Jesus. Todo mundo começa a ficar desconfiado, será que ele mesmo se converteu? Ou será que ele está vindo como espião para nos caçar novamente, né? Então o povo não teve uma recepção calorosa para Paulo ali, né? O povo temia porque ele conhecia Saulo de Tarso, que temia aquele perseguidor da igreja, né? E todos temiam, como diz lá em Atos 9:26, e não creram como se ele fosse discípulo. Mas, com alguma reserva, eles receberam, acolheram na igreja mãe, começaram a entender e receber ali Paulo, e todos começaram a ouvir o testemunho dele e começaram a ser, sem se intimidar. Ele começou a pregar ousadamente, começou a falar com poder ali aos judeus, aos gregos na cidade, começou a ministrar poderosamente a palavra de Deus. Entretanto, Paulo ali recebeu uma revelação, né, quando ele estava ali, lá em Atos capítulo 22, versículo 17 e 18, está escrito assim, lê comigo aí. Aconteceu que quando ele voltava de Jerusalém, enquanto ele estava orando ali no templo, ele foi arrebatado fora de si, ou seja, ele teve um arrebatamento, saiu do lugar que ele estava, ele se viu viu no local e viu um anjo que dizia para ele assim, sai-te depressa onde você está e saia apressadamente de Jerusalém, porque não te receberão o teu testemunho acerca de mim. Veja só, então o Espírito Santo estava tão assim envolvendo Paulo, que quando ele ia para algum local, quando ele ia pregar o evangelho em algum lugar, ele recebia a direção do Espírito Santo, né? Como é bom você estar dependendo plenamente do Espírito Santo para tudo que nós fazemos, para tudo que nós vamos executar, né? Então Paulo estava assim ouvindo, atento à voz do Espírito Santo. Então ele pôde entender que ele não podia ir para Jerusalém porque ele ia ter resistência naquele lugar. E simplesmente ele ouviu a voz e não foi. E o terceiro ponto, subtópico desse primeiro tópico, é Paulo e as 2 viagens missionárias. Aqui nós veremos que em cada viagem missionária, Paulo ele teve a direção do Espírito Santo. Na primeira viagem, que está no capítulo 13 de Atos, versículo 2 e 3, e diz assim, e servindo eles, né, ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-vos Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, puseram as mãos sobre eles e os despediram. Aqui nós vemos então, queridos, que o Espírito Santo, ele direcionava a igreja de Atos e direciona a igreja até o dia de hoje. Ele que direcionou para separar, apartar Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária, né? Então, na primeira viagem missionária, Paulo não estava só, ele foi acompanhado de Barnabé, que era um amigo, um conselheiro, um competente conselheiro que estava acompanhando ele, né? E os dois, Paulo e Barnabé, então, passaram a viajar por diversos lugares, por diversas cidades, que estavam antigamente os diáconos, os seus discípulos, né? E os cristãos daquela época, passaram por Antioquia, por Fenícia, Chipre e a outros lugares, né? Mas um fato curioso que aconteceu na primeira viagem de Paulo é que quando eles estavam na ilha de Chipre, se vocês for olhar no mapa da Bíblia, lá quando eles saíram da Antioquia, que era o ponto de pregação, que Antioquia tinha tanta movimentação de crentes naquele local, que passou a ser um centro missionário Antioquia. Então eles saíram de Antioquia, as viagens passaram a sair daquele ponto. Então eles saíram de Antioquia e começaram a ir para a ilha de Chipre, mais precisamente ali em Pafos, né? E eis que ali naquela ilha de Pafos, um certo judeu chamado Elimas, que era conhecido como encantador, ele começou a interpelar e a impedir, enquanto Paulo pregava, ele começou a atrapalhar a pregação de Paulo e impedir que o procônsul, né, procônsul Sérgio Paulo, viesse a compreender, viesse a receber a palavra de Deus.
Então foi nesse momento que Paulo, cheio do Espírito Santo, tomado pela presença do Espírito Santo, ele olhou para aquele Elimas e disse: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, de toda mentira. Então ele olhou para aquele homem e disse: até quando você não cessará de atrapalhar o caminho dos servos do Senhor, né? Eis que agora contra ti virá a mão do Senhor e ficará cego. Paulo, ele profetizou e pediu e mandou a palavra sobre ele, né, profeticamente cheio do Espírito Santo. E naquele mesmo instante, aquele Elimas, ele ficou cego e começou a andar em círculo ali. E nesse momento o procônsul observou esse poder do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. E aí ele pôde acreditar e ficou maravilhado da doutrina do Senhor. Então nós vemos que o Espírito Santo usou a vida do apóstolo Paulo com sinais, prodígios e maravilha na primeira viagem. Já na segunda viagem, aconteceu outro fato curioso também, movido pelo poder do Espírito Santo. Paulo foi tomado também nessa segunda viagem. Então, voltando da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia, né, do ponto de partida, e Paulo então escolheu Silas para continuar a segunda viagem, né, missionária, que está lá no livro de Atos, capítulo 16 e 18. Enquanto a primeira viagem está no capítulo 13, a segunda está no capítulo 16 e o capítulo 18. Então, nessa viagem, passaram por Listra, Troade, também é conhecido como Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, foram para Éfeso, né? E quando eles estavam ali, né, estavam por perto de Filipos, enquanto eles pregavam e oravam ali, pregando o evangelho, apareceu uma jovem, uma moça ali, né, cheia do poder de um espírito de adivinhação, de espírito de engano. Enquanto eles pregavam, essa jovem, ela gritava atrás deles: esses homens que estão anunciando o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela estava o tempo todo em volta deles, gritando esse tipo de coisa, esses homens. Então chegou um momento que Paulo já não aguentava mais, né? Ele já começou a ficar, eu não aguento mais esse tipo de coisa. E aí ele foi lá e repreendeu o espírito de adivinhação que estava sobre ela, e no mesmo momento aquela mulher foi liberta do espírito maligno que estava sobre ela. E os senhores dela, que ganhavam dinheiro com a adivinhação delas, ficaram tão irritados que mandaram prender Paulo e Silas. E o curioso é que quando eles foram presos, eles foram açoitados, tomaram assim chibatadas, né? E foram presos. Enquanto Paulo e Silas estavam presos na cadeia ali, eis que o Senhor envia ali um anjo, né? Um anjo para libertá-los. Estavam lá cantando, louvando, e um grande terremoto abalou a cadeia. Abalou a cadeia de uma tal forma que as prisões, as câimbras, as cadeias se libertaram. E nesse momento todas as cadeias foram abertas. E aí o carcereiro ficou tão apavorado, porque ele viu tudo aberto, falou que saiu para fora e queria se matar. E nesse momento Paulo falou para ele: não se mate, não se machuque, porque nós estamos aqui. E aí ele pôde ver que Deus agiu com poder. Ele falou: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e será salvo tu e tua casa. E aí o carcereiro levou os dois para fora e eles foram para a casa do carcereiro e pregou para a família dele. Todos aceitaram Jesus, todos foram batizados, todos ali foram convertidos para Jesus, né? Todos aceitaram o Senhor Jesus pelo testemunho. Então nós vemos que em cada momento, na primeira, segunda, terceira viagem que Paulo efetuou, ele foi movido pelo poder, foi cheio do poder do Espírito Santo. Ou seja, então nós entendemos que sem o poder do Espírito Santo, a igreja de Atos não teria expandido como expandiu. A igreja hoje não teria expandido, porque se nós pregarmos simplesmente só a palavra, sem ter a unção, não há propagação da palavra, não há propagação do evangelho de Deus, mas movidos no poder do Espírito Santo. Quando a gente fala uma palavra, o Espírito Santo toca e fala e convence, e enche o coração daqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus. Sintetizando esse primeiro tópico então, queridos, nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu Paulo e os apóstolos no caminho da pregação, em cada palavra que ele trouxe, em cada momento que eles fizeram. Amém? O segundo tópico dessa lição é o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo, então, ele aclarava, ele ensinava sobre a plenitude do Espírito Santo, dizendo o seguinte, que Paulo e Barnabé, eles foram separados, né? Assim como o jovem Timóteo e Silas também foram separados para acompanhar o apóstolo, né? Quando o apóstolo Paulo voltou lá em Éfeso, ele deparou com um grupo de discípulos que estavam seguindo o ensino do Apolo. Apolo, nós sabemos que é também um apóstolo que também ensinava, né? E eles foram batizados naquele momento pelo ensino
do arrependimento, em cima do batismo e arrependimento de Batista, de João Batista, né? E esses discípulos ouviram falar que Jesus era o Senhor, mas eles não receberam, não conheciam a doutrina do Espírito Santo. Como nós lemos lá no começo, em Atos 19, versículo 1 e 2, nós lemos que Paulo, tendo passado pelas redondezas ali, ele perguntou para o povo: vocês recebessem vós o Espírito Santo? E eles disseram: nós não conhecemos, nem ouvimos falar do Espírito Santo. Então eles haviam crido que Jesus era o Senhor, mas não entenderam, não compreenderam o batismo do Espírito Santo. Então Paulo percebeu que a respeito de Jesus eles conheciam, mas não a respeito do Espírito Santo. E ele passou então a ensinar e a testemunhar sobre o poder do Espírito Santo para aquele povo, né? E aí nós vemos que então o crescimento, né, é preciso então crer para ser batizado. Então eles criam ali, já tinham entendimento, porque o João Batista já ensinou arrependimento sobre Jesus, né? Ele pregava o evangelho do arrependimento. Eles passaram a crer em Jesus, mas não tinha ainda o batismo, né? Então ninguém recebe o batismo se não crer primeiro no Espírito, não crer primeiro em Jesus, né, como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão é que se conhece então que Jesus é o Salvador, que aí sim veio o dom, a manifestação do Espírito Santo sobre a pessoa, como está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, que está escrito assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeiro diz aqui, arrepender é o primeiro ponto. Depois do arrependimento veio o batismo e vem o batismo e vem assim o receber do Espírito Santo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo só vem sobre aquele que já foi convertido, segundo a palavra de Deus. Amém? Terceiro subtópico, então, é Paulo cuida para esclarecer o apóstolo Apolo, né, sobre o Espírito Santo. Quem era Apolo? Enfim, assim, vou falar tanto de Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria, da cidade de Egípcia, e de grande cultura. Ele tinha muito conhecimento. A gente pode ver que ele falava muito bem ali, né? Ministrava, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Certamente Apolo teve ali uma elevada formação, principalmente nos conhecimentos das Escrituras Sagradas, se destacava muito na eloquência, né? E tornou-se então um discípulo bem conhecido de João Batista. À distância, ele creu na mensagem dele. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Aqui João Batista está falando que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo. E com fogo aqui, há um entendimento que esse fogo aqui não é um fogo de destruição, mas é o fogo do poder. Né? Se nós lembrarmos então daquele fogo que veio lá em Pentecostes, quando veio o batismo com o Espírito Santo sobre eles, línguas como de fogo repartidas sobre a cabeça de todos os discípulos foram vistas. E eles receberam o batismo e todos falavam em línguas não estranhas, mas línguas daquele povo que estava na redondeza, né? E todos ouviam falar na sua própria língua. Então foi o momento da expansão do Evangelho. Então Apolo tornou-se então um pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, com certeza, os quais eram fiéis à mensagem que ele pregou. Quando Paulo enviou então Áquila e Priscila, lá para Éfeso, foi com o intuito de pregar o Evangelho, de ensinar a orientar o Apolo acerca da vida do Espírito Santo, né? Para que ele pudesse pregar um evangelho mais notório, um evangelho mais eficaz, né? Porque não só do arrependimento, mas agora também do poder do Espírito Santo, né? E antes que o apóstolo chegasse ali em Éfeso, o Apolo foi para Corinto, né? Então, sintetizando esse tópico 2, o apóstolo Paulo, então, ele cuidou para esclarecer ao apóstolo Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Há muitos que hoje vivem crendo somente na palavra e não vivem a plenitude do Espírito Santo, né? Mas nós cremos que o Senhor Jesus, quando ele ascendeu ao céu, ele disse que enviaria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E naquele momento lá que eles foram batizados, foi simplesmente o princípio da direção do Espírito Santo. E hoje a igreja é movida pela plenitude do Espírito. E o terceiro tópico dessa lição hoje, para fecharmos, a fonte de ensino do apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo. Qual é a fonte que ele usou? Primeiro, a primeira fonte que ele usou foi a revelação que está na Escritura Sagrada. Vimos que o apóstolo Paulo ele era um erudito na palavra de Deus, conhecia o Pentateuco por completo, os 5 livros da Bíblia. A sua primeira fonte era acerca da divindade, que era a revelação do cânon, né, do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus o tinham, né? Então a doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, ela não está revelada diretamente na Bíblia, tá? Assim também como não está revelada a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, mas está subjetivamente revelada na palavra de Deus, tá? Então a Bíblia, ela está revelando. Lá, se você for ver em Gênesis, que diz que Deus criou todas as coisas e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. E quando Deus fez o homem, ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Naquele momento, a Trindade presente. Então, em vários momentos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali junto, executando toda a tarefa junto, né? Então, tem intrinsecamente, subjetivamente está aparecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, tá? Segundo subtópico aqui desta lição é o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Então a segunda fonte de revelação, a primeira é a palavra de Deus, como nós vimos, e a segunda é agora o Pentecostes. Nós vimos lá em Atos 2, que cumpriu-se lá, Atos 2, versículo de 1 a 4, que cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, né? Agora estou lendo direto na Bíblia, no mesmo lugar estavam reunidos, de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa que eles estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, ou seja, cada discípulo teve uma língua pousada sobre a cabeça deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É interessante que dizem que nessas línguas que eles a princípio ouviram falar, não eram línguas estranhas da terra, eram línguas dos povos circunvizinhos, porque eles tinham que testificar que eles estavam cheios do poder de Deus. E cada um que ouvia falar, ouvia na sua própria língua, e se maravilharam com isso, né? Quem são esses homens iletrados que estão falando em línguas estranhas, línguas que eles nem conhecem, então ficaram assim impactados com esse mover do Espírito Santo. Tanto que quando eles foram a pregar depois disso, começou a haver muitas conversões, né? Pedro começou a pregar e houve uma conversão estrondosa de pessoas ali recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Em seguida, queridos, na sua própria experiência que Paulo teve lá no caminho de Damasco, né? Ele se encontrou com o próprio Senhor Jesus lá em caminho de Damasco. Ele pode lembrar numa revisão dessa passagem que ele saiu para perseguir os cristãos no caminho de Damasco e ali ele teve encontro com o Senhor Jesus. Dizem que ele caiu, não sabemos se foi do cavalo ou se não, mas que ele caiu por terra, cego, e pôde entender que o Senhor Jesus Cristo falou com ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele pôde compreender que Jesus de fato era o Messias, aquele que foi crucificado, não era aquele que foi desprezível, não, aquele que morreu de fato pela humanidade. E Paulo passou a entender agora que ele tinha uma missão a executar, a pregar o Evangelho. E lá em Atos 9, versículo 17, está escrito assim, e Ananias foi então, e entrou na casa e impôs as mãos e disse a Paulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então Paulo, no caminho de Damasco, criou-se uma escama tão grande porque ele viu a Jesus. E os olhos dele ficou tão cheio de escamas que ele ficou cego durante 3 dias. E aí Ananias foi enviado pelo Espírito Santo para colocar as mãos sobre ele e orar para que ele pudesse voltar a ver.
E aí Paulo pôde ter ali uma outra experiência, né? Então, se no Antigo Testamento mostrava que o Espírito Santo, de uma forma subjetiva, agora no Novo Testamento é bem mais especial. O Pentecostes está bem presente, né? Foi revelado ali em Atos 2. E agora revelado na vida de Paulo, pelo mover do Espírito Santo, pela imposição de mão, ele recebeu o batismo, né? Então nós vemos a objetividade do Espírito Santo falando, preparando, ensinando, colocando 3 anos ali Paulo para ensinar sobre a palavra, depois enviando ele para pregar. Olha que como é interessante, ele prepara, ensina e envia. O Espírito Santo é assim que ele faz conosco, ele nos dá capacidade, é ele que nos capacita. Então não tem ninguém que pode dizer, eu não posso fazer. Mas se o Espírito Santo preparar, todos nós podemos fazer. Cheio do Espírito Santo. E terceiro e último subtópico dessa lição. Paulo ensina então acerca do Espírito Santo aos Efésios, né? Ao ensinar sobre o Espírito Santo em Efésios, Paulo então, ele não desfaz a mensagem que João Batista pregava, nem que Apolo pregava. Pelo contrário, ele fortaleceu a mensagem de João Batista e ele revelou agora Cristo profetizado por João de uma forma extremamente mais poderosa, né, que havia de vir sobre eles, a unção do poder. E a seguir, Paulo então anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais receberam então a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então ele ora e impõe as mãos sobre a cabeça dos Efésios ali, e o Espírito Santo é derramado como uma chuva abundante sobre todos, e eles começaram a falar línguas e profetizar, como está em Atos 19, versículo 6. Iniciou-se então ali um grande avivamento na igreja dos Efésios. Começou a ter um grande mover do Espírito Santo. Então essa experiência levou os discípulos de Efésios a anunciar a Jesus Cristo como Salvador. E fez um crescimento estrondoso na igreja ali dos Efésios, né? Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença do poder do Espírito Santo na igreja local. Efésios 1, versículo 3, está escrito assim: Paulo afirma aos Efésios que eles foram selados com o Espírito Santo, foram marcados com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é dado ao crente não para como uma evidência só para falar, mas é uma marca, é uma evidência da propriedade de Deus, né? Que é um DNA de Deus, para dizer, você está selado com o meu poder, a marca da minha autoridade, para que vocês sejam testemunhas. Nisso temos então o entendimento de que somos filhos adotados do nosso Deus eterno, que nos prepara através da sua redenção real. Então o Espírito Santo nos regenera, nos renova, nos liberta do pecado, nos capacita e nos dá capacidade para testemunhar sobre a conversão que tivemos, né? Sintetizando então esse tópico 3, as Escrituras são então a primeira fonte de revelação do Espírito Santo. E mais, enquanto o Pentecoste é a segunda revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer encher, não só lá no Antigo Testamento, não só ali no livro de Atos, mas ele quer encher a sua vida, quer encher a sua casa, ele quer manifestar-se na sua vida. Basta você dizer: Espírito Santo, encha, me transborda-me com a tua presença, me batiza com a tua presença, Espírito Santo, me encha da tua graça, para que eu possa testificar. Porque para falar de Jesus, depende da presença do Espírito Santo, depende da unção. E para concluir esse ensino, no poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres, em nome de Jesus, ele levou a igreja de Éfeso a espalhar o evangelho naquela redondeza, que Jesus é o Messias, é o Cristo. À luz deste exemplo, precisamos então resgatar as simplicidades da fé cristã, buscando os sinais e demonstrar o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida hoje. Lembrando que eu disse no começo, não basta falarmos que somos cristãos, temos que testificar e pregar o Evangelho, se possível, com palavras. Ou seja, pregue com o testemunho, pregue com a sua vida, pregue com os seus exemplos de cristão, seja espelho de Cristo, seja um exemplo de servo, seja um exemplo de Cristo na terra. O que Cristo faria no meu lugar? Sejas tu um cristão em nome de Jesus.
Amados, espero que o Espírito Santo tenha falado com você nesta lição, na sexta lição, e que Deus possa ter entrado no seu coração através dessa palavra, que o Espírito Santo te use, te capacite, te dê a direção cada dia mais e que Ele possa te encher da sua plenitude, da sua graça, para que você seja testemunho no seu bairro, na sua cidade, no seu país, em outros países, nos confins da terra, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima aula, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.